Antes de eu entrar aqui no tema, deixa eu só dar umas dicas para vocês de recursos, materiais que estão à sua disposição aí. A gente tem, dentro de um processo que a gente criou de treinamento de líderes para a igreja local, produzido não só livros, mas cursos e alguns recursos para você levar material para a sua igreja e você multiplicar aquilo. Então a ideia é a seguinte, para cada curso que eu vou apresentar aqui, tem o livro, que você pode usar como livro de leitura, daquele material, etc. Mas você vai ver lá atrás um guia como esse aqui, numa capinha azul assim, escrito em Visionar, que é o nome do nosso projeto. E esse guia te ajuda em como ministrar aquele curso na sua igreja. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui na área de liderança. Por exemplo, Vida de Líder, que é esse curso que está aqui no meio. Então, você vai ter lá atrás um livro e vai ter um guia como esse, que é baseado no livro, como você vai ensinar aquilo, como você pode dar aquilo num treinamento de final de semana, ou durante 8 semanas num grupo, ou fazer um curso diferenciado lá na sua igreja. Enfim, tem várias formas. Então, ali tem alguns guias que você pode ver, tá? Especialmente eu trouxe na área de discipulado, que eu sei que vocês estão investindo bastante nisso, então tem 2 materiais ali na área de discipulado, que tem o livro, tem o guia, etc. E depois eu vou dar o site aqui, você pode entrar no site, lá tem todos os cursos, a gente tem hoje mais ou menos 25 cursos já prontos, tá? Se você quiser conhecer, tem um folder como esse aqui lá atrás, você pode pegar também, lá onde está a placa da Envisionar, e você leva, e aqui dentro tem todos os cursos. Ele não é um currículo, tá? Para você seguir assim, 1, 2, 3, é um portfólio, onde você escolhe, a minha igreja precisa mais dessa área, mais daquela área, etc. Então, aqui são 3 dos cursos da área de liderança. O Líder do Amanhã, que é um curso bem básico de liderança, o Vida de Líder, que tem a ver com o dia a dia, e o Metáforas de Liderança, está apagadinho ali, Metáforas de Liderança, que é a comparação entre líderes e árvores em toda a Bíblia, e mostra como é que a gente pode ser produtivo e frutífero. Tá? O curso chama Líderes que Frutificam, baseado nesse livro. Além desses, tem os 50 Segredos para o Líder, que além de ser um livro para o seu coração, tem um curso baseado nele, para você ajudar líderes, né, a vivenciar várias facetas da liderança. Na área de planejamento, existem 2, o Luz Plano Ação e o Planejamento Estratégico para Igrejas. O Luz Plano Ação te ajuda tanto do ponto de vista pessoal, como organizacional, seu ministério, etc. E o Planejamento Estratégico para Igrejas ajuda a igreja como um todo. A segunda área que a gente tem em diversos cursos é a Igreja e Discipulado. Então, dentro dessa área, tem aquilo que eu chamo aqui de uma trilogia, que é o Grandes Igrejas, Pequenos Líderes, trata da líder servo, a bacia, a toalha. Discipulado que transforma, como você pode criar um processo de discipulado na sua igreja e as histórias reais de pessoas que passaram isso. Tá? E o planejamento estratégico, é a outra coisa que toda igreja precisa. Né? Investimento na grande comissão, discipulado, investimento em liderança, investimento em planejamento, para que a gente saiba onde chegar. Formação do discípulo, eu creio que é um livro que vocês conhecem, mas tem aí, e a gente tem agora o guia dele. Como é que você pode aplicar a formação do discípulo lá na sua igreja? É um guia bem grande até, com todos os detalhes, passo a passo, as dinâmicas, e vai por aí afora. Tá? Tem todo o processo lá da formação do discípulo. Para quem trabalha com o ministério com surdos, isso aqui é inédito, tem um livro, Como Liderar Surdos, e tem um DVD com o conteúdo do livro em linguagem de sinais. Tá? Que a gente já sabe que tem vários surdos que já se converteram e já são líderes na igreja. Então, é um material novo para você capacitar líderes nessa área. E, por fim, a área de administração da vida, que é aquela que eu falei um pouquinho de manhã. Então, tem o administração da vida, como é que você toma conta de tudo que Deus te deu, tempo, dinheiro, potencial, energia, dinheiro, etc. O Família SA, que tem a ver com como você vai planejar e vislumbrar o futuro da sua família, e tem outros recursos lá. Se você quiser, você pode entrar no site, em visionar.com, aí tem todas as informações lá, no Facebook, enfim, todas as redes sociais, é só você colocar em Visionar que você vai encontrar lá. E tem também agora, a gente acabou de lançar alguns cursos à distância, tá? Ensino à distância pelo site você conhece. Então, já tem o Líderes que Frutificam, vai sair agora o curso de discipulado. É uma forma bem prática e interativa também de você treinar líderes. Se você quiser
ser um multiplicador na sua igreja, então vou deixar um convite aqui para você. A gente faz uma jornada de liderança em agosto, ali ficou apagadinho também, 28 a 30 de agosto, tá? Último final de semana, lá em Águas de Lindóia, onde a gente vai ter 8 cursos simultaneamente. Você tem possibilidade de participar de 2 cursos no final de semana. Então, você volta para a igreja equipado em 2 cursos, nas áreas que você escolher, com o livro, com o guia, enfim, todos os recursos para você multiplicar. Aí você pode também entrar no site, em visionar.com, tem tudo lá. Ok? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em líderes aprovados, a gente tem que pensar em líderes primeiro provados. E eu sei que prova ninguém gosta, né? Você já lembrou daquela prova de matemática, de química, de história, que é o seu calo no sapato, né? Mas a gente só avança em qualquer área da vida com provas. Para tornar essa compreensão bem prática aqui para você, eu vou usar um referencial, um personagem e uma história para te ajudar a entender. Então, eu queria primeiro jogar um princípio para você. O princípio é de que as provas ajudam a gente a liderar, as provas ajudam a realizar os nossos sonhos como líderes e aquela visão que Deus deu para a gente como líder, seja ela para discipular uma pessoa, liderar uma célula, cuidar de um ministério, plantar uma igreja, liderar um grupo de igrejas, não importa qual seja a visão, qual seja o sonho que Deus te deu. E eu quero começar com a história da Patrícia. A Patrícia foi uma jovem senhora que, alguns anos atrás, veio conversar comigo. Ela era brasileira, mas morava já há um tempo num outro país, no exterior. E, naquele momento de vida, ela estava numa crise profunda, passando por muitas provas. Ela era literalmente aquilo que a gente pode chamar de uma patricinha. Cresceu numa casa assim com tudo, numa família com todos os recursos, etc. Sonhou com o príncipe encantado, conheceu o príncipe encantado. Ele também era filho de uma família bem abastada. Ele administrava os negócios da família, ela nunca precisou trabalhar. E aí um dia eles falaram, bom, já que a gente já é a princesa e o príncipe encantado, vamos procurar o castelo encantado, né? Onde é que está? Está no país tal. A gente sempre sonhou em morar lá e tal, juntar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. E eles foram para um outro país. As crianças eram pequenas, eles tinham 2 meninas na época, talvez com 4, 5 anos, quando mudaram. E quando chegou lá, eles descobriram que o castelo não era encantado, né? Só na Disney que é encantado, né? E eles não puderam exercer a profissão que eles tinham, a profissão deles não era reconhecida naquele país, eles tiveram que trabalhar numa profissão ou numa atuação muito diferente daquela que eles imaginavam, eles estavam completamente fora de tudo aquilo que eles tinham sonhado, mas eles falaram assim, bom, vamos fazer o básico aqui, vamos lavar prato, lavar carro, limpar a casa, fazer qualquer coisa, etc. Durante X anos, aí a gente junta dinheiro, tem dinheiro para a faculdade das crianças, aí depois a gente volta, compra algum negócio e tudo mais, e aí a nossa vida vai mudar, daqui 5 a 10 anos a gente vai voltar ao estágio que a gente sonhava. Eles trabalharam mais ou menos esse tempo, e as coisas só pioraram. Eles não conseguiram juntar dinheiro, já estava chegando a época das crianças irem para a faculdade, as meninas já estavam com 16, 17 anos, eles não tinham conseguido juntar dinheiro para a faculdade, eles continuavam fazendo tudo aquilo que eles sempre tinham feito, não tinham conseguido ascender socialmente, na área deles muito menos. E aí a coisa piorou mais ainda, porque os negócios das 2 famílias deles aqui no Brasil tinham quebrado, então não adiantava eles pensar em voltar para cá e reassumir os negócios da família, porque também não dava. Eles também não tinham dinheiro para voltar e começar um negócio aqui, e aí, para complicar, o casamento também estava mal, porque aí entra uma crise, né, é um espiral descendente. Bom, por mais ou menos 1h30, a Patrícia compartilhou tudo isso comigo e chegou aquela hora da pergunta de $1 milhão. E aí, pastor, o que é que eu faço?
E naquele dia, tem alguns dias que a gente não tem medo dessa pergunta, porque a gente já sabe mais ou menos como orientar, né? A gente lembra do curso de aconselhamento, lembra de texto bíblico, o Espírito Santo vai ajudando, né? Mas tem dias que o maior medo de quem está do lado de cada mesa é ouvir essa pergunta. E agora? O que eu faço? E aí chegou a hora. Ela disse, então, pastor, o que eu faço? E até aquele minuto, até os 47 do segundo tempo, eu não tinha a mínima noção do que eu ia dizer para ela. Eu estava querendo pular essa parte, né? Ou então dizer, muito bem, minha irmã, vamos orar sobre isso, né? E Deus te abençoe, os dias melhores virão, etc. Mas a gente sabe que isso é uma grande enganação, algumas horas, né? Faltou conteúdo, faltou o que dizer, e aí vamos para o chavão geral. E eu também não queria fazer isso. Então, naquela hora, o Espírito realmente me deu um insight, um flash novo que eu não tinha. E eu disse, Patrícia, é o seguinte, me lembrei aqui de um personagem que parece que viveu mais ou menos as mesmas coisas que você está vivendo. Então, deixa eu dizer para você o que esse personagem viveu, quais são as provas que ele viveu e como é que dá para a gente saber que ele foi aprovado. Agora, pause na história, segura aí, né? A Patrícia, já volto nela já, para você saber o que aconteceu. Quando a gente pensa nessa perspectiva de uma história como a da Patrícia, e talvez você possa estar vivendo, ou já viveu uma situação como essa, surgem algumas perguntas ou algumas inquietações. Então, a gente precisa lembrar nesses momentos que, primeiro, sem prova, não se passa de ano na escola. Tiago diz isso. Meus irmãos, tenham grande alegria quando passarem por provações. Esse cara está doido, né? Alegria na provação. Mas lá no final do capítulo 1 de Tiago, ele diz, porque aqueles que são provados, perseveram e depois são aprovados e recebem o diploma, recebem a coroa da vida. Então, o que Tiago está dizendo é que nós somos parte de uma grande escola, a escola de Deus. Deus é o professor, a gente tem a Bíblia, que é o livro, e professor, livro, escola, falta uma palavra, prova. Né? Qual foi o professor até hoje que chegou para você e disse, está liberado da prova, não precisa, estou te dando 10 aqui para você. Eu não tive nenhum, não sei se você teve algum assim, mas eu não tive nenhum. E alguns até foi o contrário, vou te dar uma prova difícil, porque eu quero saber se você está bom mesmo para ir para a próxima fase. Sem provas não se recebe o diploma. Então, o que significa um líder aprovado? Um líder que recebeu o diploma. E para receber o diploma, tem que passar por todas as etapas. De outro lado, a gente precisa lembrar que sem provas, as pessoas jamais saberão que você é um bom líder. Minha gente, a gente brinca, né? O Danilo falou isso, eu falei, parece que foi ontem, né? Eu me sinto assim, minha cabeça tem 25, mas meu corpo, de vez em quando, lembra que tem 25 vezes 2 mais 4. Né? E com isso, tem mais ou menos uns 30 anos, já 32 anos que eu estou envolvido com liderança. E eu poderia dizer para vocês tranquilamente o seguinte, as pessoas não vão te respeitar por causa do seu cargo. As pessoas não vão respeitar a sua autoridade porque você diz agora, em nome da autoridade que eu tenho desse cargo, eu quero dizer para você, as pessoas olham, quem que esse cara está pensando que é? Meus filhos diriam, sem noção. Né? As pessoas vão te respeitar porque elas olham para você e veem que você foi aprovado, porque você passou por diversas situações, e nessas situações, ou dificuldades, ou angústias,
você criou resiliência, ou seja, resistência, você perseverou, você buscou ajuda, você não desistiu, você não jogou a toalha. E elas dizem assim: eu vou seguir esse homem, eu vou seguir essa mulher, porque essa pessoa tem autoridade. Então é por isso que você é respeitado como líder. Não é porque você foi eleito presidente, diretor, não. Com base nisso, então, a gente pode observar que as provas, às vezes, são consequência dos nossos avanços. Por que você tirou 7, 8 ou 9 nessa prova? Muito bem, você está pronto para fazer provas mais difíceis. Não é verdade? Se você fez a prova de matemática nível 1 e tirou 8, você está pronto para fazer a prova de matemática nível 2. Então, ela é consequência do seu avanço. As provas são consequência dos nossos acertos. Você acertou mais do que você errou. Então, você está pronto para desenvolver um raciocínio que agora complica um pouquinho mais. Usando aí o professor de matemática, você lembra que quando ele queria apresentar uma fórmula difícil, ele começava com uma facinha, aí ele colocava um x a mais, um sinal de mais ou menos a mais depois, mais um parênteses, mais uma fração, até que daqui a pouco você olhava e dizia: meu Deus, que fórmula gigante. Eu me lembro que quando estava fazendo administração, eu estudei teologia, mas fiz administração de empresas também, chegou em estatística, era o meu terror. Não? Aí o professor falou assim: esse semestre nós vamos estudar uma coisa só. Eu disse: puxa, que beleza, uma coisa só? Quando ele colocou a fórmula no quadro, que pegava uma parede daquele canto, acho que até aqui, assim, aí eu entendi porque que era uma coisa só, porque não dava tempo de estudar mais nada. Era um semestre para estudar uma fórmula que pegava daqui até aquele canto. E quase que o negócio não vira no final, não dava tempo de entender tudo aquilo. Então perceba que, na medida em que você entende uma coisa complexa, você está pronto para avançar mais. Percebe? Além disso, as provas são também para que Deus seja glorificado na nossa vida. Você lembra? Alguém perguntando para Jesus: esse homem é cego porque os pais dele pecaram, ele pecou? Não, para que Deus seja glorificado. Nossa, mas que Deus complicado esse. Apertar a gente na parede para ele ser glorificado. Mas espera aí, nós não somos o reflexo de Deus nesse mundo? Romanos não diz que os filhos desse mundo aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus? Então, quando Deus é glorificado, porque nós passamos em determinadas provas, o mundo está vendo Deus através de nós. E está vendo como é que um cristão vence determinadas situações na sua vida. Além disso, as provas são porque nós precisamos de treinamento para cumprir os propósitos de Deus. Qual é o soldado que vai para a guerra sem treinamento? Qual é o jogador de futebol que vai para um jogo decisivo sem treinamento? Da mesma forma, nós precisamos disso. E de outro lado, porque Deus precisa aperfeiçoar a nossa fé. Então, como eu disse de manhã, se você quiser oração de fé, a gente pode chamar todo mundo aqui na frente agora, mas você já sabe qual é a oração que eu vou fazer. Senhor, põe esse pessoal na parede, aperta mesmo, pressiona, manda aprovação, manda dificuldade. Parece masoquismo um negócio desse. Mas depois dessas provas, vocês vão ser mais resistentes, mais perseverantes, mais um monte de coisas. Apesar das provas serem difíceis, não podemos ter medo delas. E aí eu quero mostrar então com um caso bem prático para vocês. Vocês já conhecem a história, eu só vou contar essa história de um jeito diferente para vocês entenderem. Como é que José, do Egito, enfrentou as provas e venceu as provas? Quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe que ele é um líder extraordinário. Talvez ele podia ser o líder da sua célula, o líder da sua igreja, o líder da denominação, porque ele passou por uma porção de provas. Para a gente não
reler todos os textos bíblicos que você já conhece, estudaram na célula, na escola dominical, em algum lugar, etc. Eu só vou puxar da memória aquilo que vocês já têm, para a gente conectar umas partes aí. Então, vem comigo aqui. Vamos colocar a vida de José num gráfico. Nossa, complicado, né? Colocar a Bíblia num gráfico? Mas vai dar certo, fica tranquilo. Tá? Então, se a gente colocasse a vida de José num gráfico, como é que seria esse gráfico na perspectiva humana? Tá? Então, vejam só, aqui eu estou colocando visão humana nessa linha, aqui é a linha da vida, tempo de vida de José. Como é que seria esse gráfico? Bom, na minha perspectiva, esse gráfico começaria já lá em cima. Por que começaria lá em cima? Antes de pensar ali no odiado pelos irmãos. Relembra comigo aqui a história de José. Ele era um dos filhos mais novos, então, normalmente, filho mais novo é mais protegido, né? E, enfim, bom, você conhece toda a história, né? Sabe como é que é isso. Além disso, a Bíblia diz que o pai de José amava tanto ele, que mandou fazer uma capa especial para ele, colorida, bonita e tal. Vamos trazer isso para hoje. José, filho mais novo, tem um quarto só para ele lá em casa, 2 telas de 51 polegadas no quarto dele, computador de última geração com uma tela de 30 polegadas, tá? Celular de último tipo, carro à disposição, comidinha, tudo. Esse era José. Além disso, lá em Gênesis 37, diz que José teve um sonho de Deus, de que ele ia ser o cara, né? Então, o pai, a mãe e os irmãos, né, iam se ajoelhar diante dele, enfim, você conhece bem a história. Bom, se eu tivesse, agora a minha cabeça de administrador funcionando aqui, se eu tivesse que fazer um gráfico da vida de José, ia começar aqui do zero? O cara nasceu lá numa comunidade, nunca estudou, sofreu pra caramba, passou fome. Aí sim, coloca aqui, começou do zero. Mas o cara tem tudo. Filhinho de papai, ainda tem um sonho de Deus na vida dele, esse cara começa lá em cima. Mas, de outro lado, por que a linha do gráfico da vida dele é decadente aqui? Porque, em primeiro lugar, isso tudo gerou o ódio dos seus irmãos. Quem aqui é o irmão mais novo da sua casa? Filho mais novo. Tem bastante gente. Vocês vão entender bem, eu também sou, né? Então, o filho mais novo é aquele que não tem direito de falar nada, sentou na mesa, não queria nada, seu tampinha, dá um tapa na orelha, fica quieto aí, você não sabe de nada, não é assim? Então, se você não resolver esses complexos, vai para o terapeuta, resolve logo, porque senão você fica carregando isso o resto da vida, tá? Passa, cura, etc. Mas José era assim. E aí, imagina a cena, José chega um dia assim, no café da manhã, diz, papai querido, mamãe querida, meus irmãos amados, quero contar para vocês um sonho que eu tive essa noite. Aí você acha que todo mundo diz, hã? Não. Mas aí ele insistiu. E ele ainda diz assim, no final do sonho, eu sonhei, e isso significa que, daqui a algum tempo, papai e mamãe e os meus 11 irmãos vão se ajoelhar diante de mim e eu vou ser o cara. Bom, você imagina que o tempo fechou, né? Eu não sei como é que ele saiu vivo aquele dia. E isso gerou, então, diz a Bíblia, o ódio dos seus irmãos. Então a vida dele não era tão mansa assim. Depois disso, em Gênesis 37 ainda, diz que ele é traído pelos irmãos. Os caras ficaram tão furiosos que disseram, vamos acabar com esse cara. Vai que dá certo esse sonho dele aí, que a gente vai se ajoelhar diante dele. Não, melhor matar ele agora. Não? E aí, você conhece a história, eles arquitetaram todo um plano, jogaram José dentro do poço e estavam lá discutindo se vai levar a capa suja de sangue para o papai, não vai, etc. Aí, aparece lá uns midianitas no caminho, o pessoal olha alguém e diz, ideia melhor, vamos ganhar um dinheirinho com José. Não? Você já pensou em vender seu irmão ou sua irmã mais chata lá em casa, né? Então, os caras tiveram a mesma ideia. E José, então, foi traído pelos seus irmãos e
vendido como escravo. Ganharam dinheiro em cima dele e ele foi para o Egito. Então a vida dele só foi piorando. Presta atenção. Lá no Egito, o que ele foi fazer? Trabalhar para os poderosos. Então, como que era escravo nessa época? Escravo juntava lá todo mundo que o pessoal levou, ficava lá com o braço cruzado, em pé e tal, e os comerciantes passavam olhando, né? Esse aqui, o músculo dele está bom. Naquela época, os escravos arrastavam toras de madeira amarradas em cordas pelos dentes. Então, provavelmente, eles pediam, abre a boca aí, deixa eu ver se seus dentes são fortes, são bons, para você arrastar, carregar coisa no braço e ainda arrastar uma tora de madeira amarrada por uma corda pelos dentes. Aí você imagina, José, filhinho de papai, ali no meio daquele povo, sendo vendido como um objeto. Igual você vai lá no supermercado e pega uma lata de refrigerante, um pacote de macarrão, levo dessa marca ou daquela? Não, essa aqui é mais barata. Tá? Então, era assim. Mas não parou aí. A coisa piorou um pouquinho mais. Depois de José trabalhar lá já há alguns anos e já ganhar a confiança do patrão, né, na casa de Potifar, etc., o que acontece? A patroa começa a se interessar nele. Bom, também não era para menos, né? O cara já devia ter uns 26, quando ele começou essa trajetória aqui, tinha 17. A essa altura aqui, provavelmente já tinha uns 26 anos de idade, trabalhando pesado ali, saradão, bronzeado pelo sol do Egito, né? O patrão só viaja, deixa a mulher em casa sozinha. A mulher começa a olhar para o cara e diz, né, já não é mais um garoto, vai para a academia todo dia, está malhando, etc. E aí, então, ela tenta algumas vezes, depois de não conseguir várias vezes, um dia, ela disse, é hoje. Né? Fica o dia inteiro na banheira, com óleos aromáticos, etc., né? Prepara o clima no final da tarde, fecha todas as janelas, dispensa todos os empregados, tranca todas as portas, manda chamar José. Quando José entra, ela aperta o controle remoto, fecha a última porta e diz, agora, só nós dois aqui, ninguém está sabendo, meu marido viajou, vai demorar para voltar e eu quero você. Direta, mulher. Né? Nem as novelas da Globo hoje são tão diretas assim. Né? E aí José escapa, larga a roupa para trás e diz, como eu poderia fazer uma coisa dessas contra o meu Deus? Mas o fato é que ele é, em seguida, humilhado pela patroa. Por quê? Bom, o princípio até hoje é o mesmo. Né? Paixão não correspondida vira ódio. Eu não estou falando amor não correspondido, estou falando paixão. Paixão não correspondida reverte. E aí a mulher de Potifar inventou a história de que ele é que tinha tentado seduzi-la, etc. E aí, então, José é preso. Gênesis 39. Dá para piorar mais a história? Dá. Depois de uns 2 anos na prisão, José interpreta o sonho lá daqueles dois, e aí um morre e o outro sobrevive, mas para o que ele sabia que ia sobreviver, ele faz um lembrete. Quando ele estava saindo da prisão, ele diz, não se esqueça de mim, eu estou preso aqui injustamente, etc. E o cara assim, tá bom, e sumiu. E o que acontece? Ele esquece de José. Já pensou, você preso com alguém, sabendo que o cara está injustamente lá, você consegue esquecer do cara na prisão, sendo que você tem acesso ao rei? Bom, acho que agora não dá para piorar mais. Né? Prova, e vai embora. Pause, voltemos à história da Patrícia. Esse foi o gráfico que naquele dia eu fiz para a Patrícia. Eu disse, Patrícia, eu acho que tem um personagem aqui na Bíblia que parece que viveu mais ou menos as mesmas coisas que você está vivendo. Você disse que vocês foram embora para o exterior porque a família de vocês não aceitava muito. Vocês tinham uma rejeição e um ódio das pessoas ao lado. É verdade. E teve, inclusive, um irmão do seu marido que você disse que traiu vocês. Teve. Está aqui também.
E vocês não foram vendidos como mercadoria, mas, na verdade, quase isso. E lá no outro país, vocês foram trabalhar para os poderosos que não querem nem saber se você estudou ou não. Põe você logo para lavar prato, lavar chão, não há nenhum demérito nessas funções, mas não era exatamente o que vocês estavam esperando. Então, vocês estão sendo explorados pelos poderosos, não é verdade? É verdade. E você também me contou que foi muito humilhada nesses últimos anos. Fui. E apesar de vocês não terem ido para a cadeia, vocês não podem voltar para cá hoje. Então, lá no país para onde vocês foram, isso é uma prisão, não é? É uma prisão. E alguém da família de vocês aqui lembra de vocês lá e diz, por favor, vem embora, nós estamos aqui de braços abertos. Não, nós estamos esquecidos lá. Pois é, interessante, né? Que há 3.600 anos atrás, alguém como você viveu a mesma história. Mas aí veio novamente a pergunta de 2 milhões de dólares. Tá, mas como é que ele resolveu? E como é que isso me ajuda? Vamos para essa parte. Eu disse, olha, perceba só o seguinte, que aqui nessa linha eu coloquei que essa aqui é a visão humana para as provações. Que tal fazermos um gráfico numa outra perspectiva? A visão de Deus para essa mesma história. Eu disse, talvez na visão de Deus, o gráfico não começa lá em cima. José, privilegiado, sonhador, capa especial. Não. No gráfico de Deus, essa história começa aqui mesmo, no ponto zero. José, filhinho de papai. O cara nunca trabalhou, só ia lá levar comida para os irmãos na fazenda, ficava em casa o dia inteiro na internet, Facebook, etc., né? Pegando o telefone das meninas e tudo mais. Mas Deus olha para José e diz, rapaz, é você, quero te usar. Ele podia dizer, uau, eu realmente sou o cara. E Deus diz, não, por enquanto você não é o cara. E aí Deus diz, deixa eu arregaçar as mangas, trabalhar um pouquinho, porque eu preciso dar uma lixada em você, para você se tornar o cara. Essa parte não é bem assim, né? Porque se Paulo soubesse que ele ia passar por tudo aquilo, talvez ele tivesse desistido. Se José soubesse que ele ia passar por tudo isso, ele teria desistido. Se Moisés soubesse que ele ia passar por tudo aquilo, ele teria desistido. O único que não desistiu, sabendo de tudo antes, foi Jesus. Ainda bem, senão a gente não estaria aqui. Mas se eu soubesse as coisas que eu iria passar como líder, dificilmente eu diria, sou eu, Deus, eu estou pronto aqui. Você já viu alguém na igreja, né, o pastor chega e diz, irmão, estou pensando em você para uma função de liderança. A pessoa reage assim, pastor, sempre tive pronto, estava esperando por esse momento, não vi a hora que o senhor chegasse para mim e me chamasse. Estou pronto, quando é que eu começo? Já ouviu alguém fazer isso? Eu, líder, não, de jeito nenhum. Moisés fez a mesma coisa, né? Tantos outros a mesma coisa. Então Deus olha para José e diz, rapaz, é você, mas você não está pronto. Você é filhinho de papai. E nós precisamos fazer você aprender algumas coisas. Então, já te matriculei na escola, você começa segunda-feira. Primeira aula que eu preciso ensinar para você, o valor dos relacionamentos. Aí você diz, legal, eu vou sentar num pequeno grupo, compartilhar minha vida, nós vamos chorar uns com os outros, abraçar no final, aí toca aquela música bonita e tal, e a gente sai assim, né, nas nuvens de lá. Deus disse, não, essa não é uma boa ideia. Eu vou fazer seus irmãos te odiarem. Aliás, eles vão tentar te matar. E depois você vai ser vendido como escravo. Não, senhor, não, o senhor acho que é a ficha de outro José que o senhor está vendo aí, não sou eu, não. Não, é você mesmo. Eu preciso que você aprenda o valor dos relacionamentos. Como é que a gente aprende sobre relacionamento? Do mesmo jeito que a gente aprende sobre perdão.
Você vem na igreja, vai no pequeno grupo, ouve 35 estudos sobre perdão, etc. Não, que bênção, né? Perdoar 70 vezes 7, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Aí Deus diz, legal, vamos começar então. Aí alguém é maledicente contra você. Alguém mente a seu respeito. Você pisa na bola com alguém. O que você sabia antes sobre perdão? Nada, teórico. Já leu todos os livros sobre perdão do mundo. Não sabe nada de perdão, teórico. Aí alguém te fere, ou você fere alguém, você precisa ir lá, pedir perdão, chorar, se quebrantar, etc. E agora, sabe o que é sobre perdão? Sabe tudo. Doutor quase em perdão. Por quê? Porque perdão, relacionamentos, a gente não aprende de luva, máscara, gorro, avental. Não é antisséptico. Dói. Dói quando alguém machuca. Dói quando a gente machuca. Dói quando a gente precisa sentar e conversar com alguém que você sabe que foi ferido. E Deus disse, eu preciso que você aprenda o valor dos relacionamentos, José. Mas será que José aprendeu? Se você der uma olhadinha em Gênesis 45, sim, José aprendeu. Porque anos depois, quando ele já é o governador do Egito, e os irmãos vão lá por causa da fome buscar comida, ele encontra com ele, você lembra, né? 1, 2, 3 vezes. Quando chega na última, ele não aguenta, manda todo mundo sair da sala, senta com os irmãos, tranca a porta e diz, minha gente, sou eu, José. Um olha para o outro e só faz assim. Estamos perdidos. O cara agora é o chefe. Tem a espada na mão, tem a caneta na mão, tem a comida na mão. Nós estamos na maior pendura, sem comida. Ainda quisemos matar ele, vendemos ele como escravo. A única coisa agora, vai todo mundo para a forca. E aí o que José diz? Não se preocupem. Deus me mandou na frente para salvar a nossa família e salvar a nossa nação. Aprendeu sobre relacionamentos? Aprendeu. Porque senão, se fosse eu e você, a gente ia pegar a espada naquela hora, agora o couro vai comer aqui, vocês vão ver o que é bom, tudo que eu sofri esses anos todos, e vocês não me mandaram nem um e-mail, nem um recadinho no Facebook, fiquei aqui desesperado, agora o couro vai comer. Não, José diz, Deus me mandou na frente. Aí Deus olha e diz, yes, esse rapaz aprende rápido. Vamos para a próxima lição, já foi aprovado nessa. José, eu preciso que você aprenda sobre o valor da vida humana. Aí José diz, Senhor, o Senhor vai me mandar para Oxford, Sorbonne, fazer um curso sobre humanismo, aprender sobre relações internacionais. Deus disse, não, eu tenho uma ideia melhor. Você vai ser escravo. Escravo, Senhor? Escravo. Porque lá, como escravo, você vai entender o que um homem pode fazer com o outro. Até que ponto um homem pode subjugar o outro. Até que ponto o ser humano pode abusar do outro. E aí você vai entender qual é o propósito pelo qual eu te criei. Qual é o valor da vida humana. Bom, eu não posso me esticar muito aqui, mas será que José aprendeu a lição? Sim, porque se você olha em Gênesis 41, José, já como governador do Egito, vem os 7 anos de vacas gordas, junta grão de trigo para tudo quanto é lado, etc. Aí vem os 7 anos de vacas magras, passa aquele primeiro, segundo ano, etc. O pessoal come tudo que tinha, começa a acabar a comida, aí eles vendem o carro, a casa, o computador, a televisão. Chega uma hora que não tem mais nada para vender, aí eles se entregam para José, vão conversar com ele e diz, só existe o nosso corpo e nossa família, então, por favor, nos assuma como escravos, pelo menos para dar comida para a gente não morrer. Aí José diz, não, eu já fui escravo, eu sei o que significa isso. Nós vamos abrir os celeiros, vamos dar comida para vocês, vamos dar sementes para vocês plantarem, para vocês reconstruírem a vida de vocês, e do que vocês plantarem e colherem, eu quero só 20%. 80% fica para vocês. Você acha que se ele não tivesse aprendido a lição anterior,
E ele teria feito isso? Ele ia dizer: agora todo mundo é meu escravo aqui, e agora o couro vai comer outra vez, vocês não sabem o que eu passei. Mas ele ajuda aquelas pessoas a reconstruírem suas vidas. Deus olha e diz: yes! Esse rapaz aprende rápido, que coisa impressionante. Já pode fazer a prova agora, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Já pode ir para o quarto ano. Aí Deus diz: José, preciso que você aprenda o valor do trabalho. Você é filhinho de papai, rapaz, nunca trabalhou, olha a sua mão. Então, você vai primeiro trabalhar como escravo, depois você vai aprender a administrar, vai ser o administrador da casa de Potifar, depois você vai aprender a administrar a prisão, vai passar por vários estágios de administração, porque eu vou precisar disso lá na frente. Será que José aprendeu? Sim, porque se você olha novamente em Gênesis 41, quando José é chamado pelo rei, pelo faraó, para interpretar os sonhos. Além de interpretar os sonhos, o que é que José faz? Rei, é o seguinte: o plano para administrar bem os 7 anos de vacas gordas e depois sobreviver os 7 anos de vacas magras é o seguinte: é esse. E o que é que o faraó diz? Quem melhor do que esse rapaz poderia administrar o Egito e me ajudar a vencer essa crise? Você vai ser o nosso administrador, o nosso primeiro-ministro. Abaixo de mim está você, e todo mundo aqui, a partir de agora, vai se submeter a José. Que ele é o cara. José, então, aprende o valor do trabalho, o valor da administração, para poder administrar uma nação e ajudar a salvar uma nação. Aí Deus olha e diz: eu estou impressionado como esse cara cresce rápido. Vamos para o 5º ano. Eu preciso saber se você é fiel a mim. Então vamos ter um estudo bíblico na célula sobre a fidelidade de Deus. Não, eu tenho ideia melhor. Vou colocar uma mulher sagaz, sedutora, na sua frente, você sozinho com ela, para ver como é que você reage. Meu Deus, né? Para as mulheres é o contrário, aquele cara saradão, assim, né, bronzeado. E aí, quando José diz: como eu poderia fazer uma coisa dessas contra o meu Deus? Deus dá aquele yes! Venceu uma das provas mais importantes. Eu sei que eu posso confiar uma nação para você. Eu sei que você é uma pessoa que tem integridade. O seu caráter não está baseado simplesmente no seu ego, mas está baseado em mim. E aí Deus diz: estamos chegando ao final do treinamento. Só falta a fase da prisão agora. Aí José vai para a prisão. O lugar onde o ser humano talvez seja mais desvalorizado, mais massacrado, e José então vai aprender o valor do ser humano. Aqui ele aprendeu o valor da vida, mas aqui ele aprende onde um ser humano pode chegar. E é interessante que nessa fase, quando a gente olha, a gente vê José encorajando os demais, ajudando os demais, porque ele enxergou o valor do ser humano, além daquilo que eles tinham feito. E aí Deus diz: falta uma última etapazinha. Se você é um homem de palavra, como é que aprende isso? Sendo deixado para trás por alguém sem palavra. Um homem que disse que ia se lembrar de você e não se lembrou, não honrou o compromisso. E como é que a gente sabe que José foi um homem de compromisso e deu valor ao ser humano? Em Gênesis 50, a Bíblia diz que José morreu como governador com 110 anos de idade. Quando é que ele começou o período de treinamento? 17. Quando é que ele saiu da prisão? Aos 30. Então, ele teve 13 anos de treinamento, 80 anos de liderança. Treinamento rápido esse, né?
Não muito? 13 anos de pancada para todo lado, chuva para todo lado, canivete caindo. Mas 80 anos depois de liderança efetiva. Hoje, minha gente, tem muita gente saindo do palácio para a prisão. José é o único caso que eu conheço que é o contrário, da prisão para o palácio. Percebe a diferença? Para uma limusine na porta da prisão e diz, viemos buscar José. José. Aí ele toma banho e tal, se troca, para lá na porta do palácio e ele nem volta para a prisão para pegar as coisas, porque agora ele se tornou governador. Pause, volta aqui, Patrícia. Eu disse, Patrícia, dá para você imaginar, na perspectiva de Deus, que você era uma filhinha de papai, Patricinha, que não ia dar para Deus te usar assim? Ela disse, pegou fundo agora. E que os seus relacionamentos eram todos superficiais. E que o valor que você dava para a vida era nenhum, porque você tinha tudo pago, tudo beleza, arranjou o príncipe encantado, agora vou morar lá no castelo do conto de fadas. E que você teve que aprender a valorizar o trabalho a partir daquelas coisas que você até desprezava quem fazia. E que você teve que testar, ou Deus teve que testar a fidelidade sua para com Ele nesse período. E que agora você está com a grande pergunta, se você deve ou não se separar do seu marido, mas o que você disse para ele lá no dia do casamento? Na doença ou na alegria, até que a morte nos separe. E que parece que você está na última fase aqui, comparado a José. Preciso continuar? Não, pastor, tá bom. Eu disse, então vamos só tirar umas lições práticas para a gente fechar. Quando a gente vê isso, a gente percebe que o fato de a gente ser crente, dedicado, etc., não significa que a gente não vai ter depressão, sofrimento, angústia, provas, etc. Muito pelo contrário, C.S. Lewis dizia o seguinte, Deus sussurra e fala a nossa consciência através do prazer, mas Deus grita por meio da dor. A dor é o megafone de Deus para despertar gente adormecida. A dor é o megafone de Deus para despertar gente adormecida. Um dos meus mestres, o Ari Veloso, dizia, ei! Ele dava aquele grito, ei! Deus está dando um ei para você, dizendo, quero te usar. Você é o homem, você é a mulher. Mas eu preciso dar uma ajeitadinha, uma lixadinha aí, porque do jeito que você está, não vai dar. Que outros princípios a gente tira? É que nem toda prova é entendida de imediato. Você acha que José tinha consciência o tempo todo de tudo que estava acontecendo? Provavelmente não. Mas existia alguma coisa nele que dizia, Deus falou comigo, tem uma visão aqui, Deus está me levando para algum lugar, eu não vou desistir, porque esse não é o fim da história. Tem uma historinha muito interessante que eu ouvi um tempo atrás, que diz que um menino estava lendo um livro de ação, e tinha um mocinho, e tinha um bandido, e aí quando chega no meio do livro, que o bandido está quase matando o mocinho, o menino fica meio desesperado e diz, não pode e tal, mas aí ele lembrou, falou, deixa eu ver o último capítulo, e aí ele foi lá, leu o último capítulo, e viu que no final o mocinho vencia. Aí ele voltou para o meio do livro, e cada vez que o mocinho estava em dificuldade, ele dizia, fica firme, não desiste, eu sei que você vai vencer, eu já li o final. Na história de José e na história da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, é exatamente a mesma coisa. Deus já escreveu o final, e o final diz que nós seremos mais do que vencedores. Então, cada vez que tiver alguma prova, alguma dificuldade, é como se Jesus estivesse dizendo, eu sei o final da sua história, não desista, continue firme, porque esse não é o final. Percebe? E aí, a gente entende que a fé em Deus é o alimento que nos sustenta durante as provações. A persistência, no original, significa ficar em pé depois que todos caíram.
Esse é o sentido literal da palavra persistência. Ficar em pé depois que todos caíram. Agora, algumas vezes a gente tem que passar por alguns problemas, algumas provas para chegar às respostas. E aí, é interessante observar que as provações geram dois tipos de pessoas. As que pensam com a própria cabeça e as que deixam que pensem com a cabeça delas. Qual a diferença? Umas se tornam amarguradas. Eu sou inútil, Deus esqueceu de mim, não há esperança, eu errei, não tem conserto para isso, eu jamais vou conseguir superar, eu devia ter feito diferente, e a lista vai embora. É assim, está sem nenhuma nuvem, mas pode chover. Mas a provação gera gente ensinável. A Bíblia diz que, em Hebreus 12, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Empregado, a gente demite quando ele faz alguma coisa errada. Filho, a gente corrige para que ele seja melhor. E nós não somos empregados, nós somos filhos. O que mais que a Bíblia diz para encorajar a gente nas provações? Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm precisa ser provada para que continue firme. O que mais que a provação produz? O justo passa por algumas adversidades. Está assim na sua Bíblia? Não. Muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de algumas? Não, o Senhor o livra de todas. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence, ela produz perseverança. E 1 Coríntios diz, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim poderão sair dela. Juntar tudo agora para fechar. A Patrícia naquele dia disse, Josué, você não resolveu o meu problema. Eu saio daqui com problemas com meu marido, não sei como é que eu vou pagar a faculdade das minhas filhas, não sei se eu vou morar lá ou voltar para o Brasil, não sei em que eu vou trabalhar agora. Está tudo do mesmo jeito. Mas você me deu uma nova perspectiva. Ao invés de eu olhar o gráfico para baixo, eu vou começar a olhar ele para cima a partir de hoje. E como é que Deus quer usar tudo isso para alcançar os propósitos dele? Então, você resolveu o meu problema. Você mudou minha perspectiva. Eu disse, não fui eu, porque até os 47 do segundo tempo, eu não sabia nem o que te falar. Olha na perspectiva de Deus. Por isso eu coloquei no gráfico a visão de Deus. Então, a pergunta que eu queria deixar para você hoje é essa. O que é que você fará para tirar o melhor das provas? O que é que você fará para tirar o melhor das crises? De outro lado, fechando a história de José, daria para perguntar, em que ponto do gráfico você está? Eu me lembro que um tempo atrás eu falei isso para uma pessoa, ela disse, Josué, está doendo, agora eu sei que vai doer mais, porque eu estou no começo ainda do gráfico. Eu sou cabeçudo, cabeção, vai demorar para eu entender um monte de coisa, mas pelo menos eu sei que eu estou subindo devagarzinho. Alguns talvez digam, eu já estou mais lá em cima. Não importa se vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 13 anos, como no caso de José. A questão é que Deus vai usar o tempo necessário para formar em você a pessoa que Ele precisa para executar os sonhos dEle. E é aí que você vai ser, então, aprovado. Vai receber aquele carimbo e Deus vai dizer, já dá para usar você.
já dá para usar a sua vida para causar impacto na vida de muita gente. Então pensa em que ponto do gráfico você está e de que forma Deus está trabalhando isso. E vira a chave. Ao invés de você pensar numa vida que está sempre difícil, sempre complicada, pensa numa vida em que Deus está levando você para o próximo nível. E certamente vai ser mais fácil e mais rápido atingir o objetivo. Amém? Deus abençoe. Deixa eu orar por vocês nesse aspecto. Se você quiser depois, esse material está no livro Duras Crises, Grandes Sonhos. Senhor, eu sei que assim como o Senhor deu para José um sonho que salvava uma nação, não só uma família, eu sei que o Senhor tem sonhos profundos e específicos para cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Eu sei que o Senhor quer construir através da vida deles coisas que eles nem imaginam. Por isso, talvez estejam passando por provas para serem aprovados e serem usados para a Tua glória. Dá para cada um deles uma nova perspectiva de como enfrentar as provas para serem aprovados. Dá para cada um deles uma perspectiva maior dos sonhos que o Senhor tem para realizar através da vida deles. E que a gente ouça falar daquilo que o Senhor fará através da vida de cada um deles. Essa é a nossa oração, desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.